Olá, amigos e irmãos, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa e esse é o seu canal Conversas Reveladoras Podcast, tá bom? O canal já existe há um bom tempo, mas eu publico pouco, faço poucas publicações aqui, mas, vezes por outras, nós passamos por aqui para deixar alguma coisa, a trazer a clareza e o entendimento aos nossos amigos e irmãos. Tá. Você tem acompanhado as notícias nos últimos tempos? Tem visto o que está acontecendo? Os desdobramentos, seja social, seja político, seja religioso, seja geopolítico? Essas quatro áreas, elas interferem diretamente, de uma maneira impactante nas nossas vidas. A geopolítica são as relações das nações, entre nações, o contexto social, que é a nossa convivência com outras pessoas da nossa cidade, do nosso município, do nosso Brasil, Enfim, e também o contexto político, também onde se trata, por enquanto, até o momento o Brasil é um país considerado democrático, mesmo a gente sabendo que algumas ações que se tomam elas são antidemocráticas. Eu acho engraçado que eles dizem antidemocrático se nós comentarmos a respeito de uma coisa que é antidemocrática. Quando você impede as pessoas de ter a liberdade, principalmente de opinião, é uma ação antidemocrática. É de ditadura. Porém, se você fizer esse comentário agora, corre o risco do seu vídeo nem funcionar, nem rodar nas suas mídias sociais, beleza? Enfim, o contexto político nós estamos vendo aí, está com temperatura alta. Quem é o político que vai atender às expectativas do país? Estamos acompanhando. Só que eu vejo que um lado, ele se une muito mais do que o outro, tá? Um dos lados, eles apontam um nome e trabalham aquele nome. O lado de cá, que é o lado, esse lado aqui, esse lado, tá? Eles investem e trabalham em um nome, aqui. Já esse lado aqui, que é o lado da direita, tá vendo aqui? E há momentos que eles ficam fragmentados porque todos querem, todos têm uma ideia, E se não somarem as ideias e trabalharem um nome, não vão conseguir. Entende? Nós estamos num campo onde o outro lado está muito mais aparelhado do que o nosso. Igual agora, recentemente, um dos candidatos a presidente do país recebeu um convite para ir, recebeu um convite do governo americano para uma conversa. Olha, eu vi que queriam achar um jeito de prender o passaporte do rapaz. Os outros podem conversar com quem quiser, não tem barulho. Não é verdade? Pode conversar com quem quiser, pode receber quem quiser, tem explicação, tem justificativa. Esse rapaz recebeu um convite, eu vi até outros que são do lado contrário, querendo pedir a prisão do rapaz. E olha que são pessoas que estão com a ficha recheada de coisas que precisam explicar. E estão aparecendo constantemente nas redes sociais, combatendo o outro, esquecendo que tem explicações a dar, que por um momento, eu acho que o desespero todo deve ser esse. Porque se o outro ganhar, essa turma não vai ter a vez que tem, Vai dar uma arrumada na casa, porque a casa tá uma bagunça. O que nós temos assistido nesses últimos dias são muitas mentiras
E quanto mais elevado é o nível da pessoa, mais bem aprimorada é a mentira. Você tem que prestar atenção nisso. Nós, por muitos anos, nós acreditamos em muitas mentiras e manipulações porque nós confiávamos nos veículos de comunicação tradicionais. Mas depois de 2018, nós entendemos, nós descobrimos que nós fomos enganados por muitos anos. Essa questão da pessoa lhe fazer uma promessa e depois de eleito não cumprir, posso até entender que seja por uma força maior do que ele, por questões de partido, essas coisas todas, tá? Se você escutar o cara prometendo demais, você vai saber que ele não vai fazer aquilo que ele está prometendo. Ele quer simplesmente ganhar a eleição e depois ele vai fazer o que ele acha melhor ou que o grupo que trabalhou para que ele pudesse ser eleito, né? Ou para atender os interesses desse grupo que trabalharam para colocar essa pessoa lá. Então, um candidato faz muitos contatos. E isso, ele tem que depois, né, pagar essa conta. Por isso que nós ficamos numa situação de berlinda, às vezes. Porque nós esperamos que os políticos que foram eleitos façam um bom trabalho. Zele pelo dinheiro suado do trabalhador que paga os seus impostos. E o que nós vemos nas notícias são escândalos e escândalos de corrupção. No meio está você que é cristão. Se você achar que tudo está normal ou que é fim dos tempos e tem que essas coisas acontecer e se descansar em torno disso, e você for lá também nas urnas e votar no pior, naquele que é contra a família, naquele que defende outras pautas que é contrário àquilo que é o correto da família e tudo mais, que é contrário à boa ordem, aí você está validando o mal contra você mesmo. Você tem que prestar atenção nisso. Nesses últimos tempos tem acontecido muitas notícias. Jesus falou que nós devemos orar, vigiar e olhar. Não é simplesmente só orar. Eu não posso só orar e aceitar que a minha casa seja destruída, que o meu bairro seja destruído. Não, eu preciso ver o que está acontecendo. Nós temos uma juventude, adolescentes e jovens que não conhecem a história do país direito. É muito mal ensinado na escola. Muitos não sabem da história do seu país, do nosso país, né? Então, é ensinado outras coisas que não têm relevância nenhuma para um aprendizado científico, tecnológico, enquanto outras nações, elas vão prosseguindo. E nós vamos aqui se aplicando em coisas que nos distraem enquanto certos pensamentos, né, e intenções do coração daquele que está em eminência, ou grupo, sejam implementados. E quando nós formos perceber, já não dá tempo mais de resolver. Então sempre temos que ficar na torre de vigia, como um atalaia, ajudando uns aos outros. Se faltar nossa responsabilidade, nós estamos validando pessoas ruins para sentar numa cadeira que é de uma pessoa coerente que vai fazer uma política certa. Entende? Na nossa sociedade aqui, nós temos que observar, né? Ajudar os nossos amigos, nossos irmãos, né, naquilo que é preciso, ajudar a encaminhar esse jovem para o trabalho, porque tem muitos que estão à toa aí, né, sendo incentivados a ficarem à toa com certos programas. Eu sou a favor dos programas sociais para quem realmente precisa. Uma família, o seu chefe está desempregado, uma mãe que tem filhos, eu sou a favor. Eu não sou a favor de você induzir a pessoa a ficar à toa e não querer trabalhar se contentando com um pouco de dinheiro que não vai lhe trazer dignidade alguma. Entende? Enfim, no cenário internacional,
todos o desdobramento que nós estamos assistindo até agora, eu não sei como que você interpreta, mas eu interpreto em cima. Olha, nós temos no âmbito internacional, vamos pensar um pouco. Nós temos grupos que querem assumir, implantar um certo modelo de governo no mundo que você e eu não fazemos parte. Você não prestou atenção nisso, não? Os infiéis não devem existir. Você sabe disso, não? Na cabeça dessas pessoas, o israelita não deve existir, deve ser eliminado do mapa. O povo do domingo, que somos nós, os cristãos, deve ser eliminado. Quer dizer, há determinados grupos que querem dominar o planeta, não é só uma região, não. Se você lê e observa, você vai entender. A maioria das pessoas assistem porcaria na televisão. Quando chega a hora da notícia, o que eles fazem? Esvaziam a sala. Por isso não entendem nada. Por isso tanto faz como tanto fez. Ah, vamos colocar esse aqui, tá bom. Né? Não. Examinai tudo e retende o que é bom. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. Em uma das suas cartas aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala: examinai tudo e retende aquilo que é bom. Né? Em outra parte dos profetas, diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, há determinados grupos, e eu acho engraçado que aqui no nosso país, há pessoas que apoiam esses grupos, mesmo sabendo que quando, se possível, esses grupos tomarem o poder, né, que eles querem implantar no mundo, essas pessoas com as suas visões ideológicas vai ser apreciada por esses grupos, sendo que nos seus países eles não aceitam esse tipo de comportamento. Dá para você entender o que passa na cabeça do povo? Não, mas vamos pensar um pouco. O problema o problema é o seguinte: ele prefere apoiar a morte do que apoiar os cristãos. Os cristãos, eles fazem a pessoa pensar. A diferença do cristianismo para certos setores é que o cristão faz o cristão pensar. Por exemplo, vem comigo. Vamos raciocinar um pouco. José é vendido pelos seus irmãos, é uma história bíblica. E querem que você não saiba também, porque eles não querem a Bíblia circulando. Mas olha a luta que fizeram contra a Bíblia e ela perdura até hoje. Você vê maldade? Né? Então, José, ele é vendido por seus irmãos vendido por seus irmãos a um grupo de ismaelitas. Depois, lá no Egito, ele é vendido de novo. Já foi comprado, é escravo. Agora ele é colocado, porque naquele tempo colocava essa pessoa numa gaiola ou num ambiente para ficar à mostra. Então, ele foi comprado por um general do Egito lá na época. E aconteceu outros eventos e José foi preso. Olha a situação dele. Só que José, ele superou a prisão. E depois Deus trabalhou na vida dele. Ele conseguiu esclarecer para Faraó das coisas que estavam para acontecer e aconteceram mesmo. E Faraó vai e nomeia José a governador do Egito. Mas diz a palavra de Deus que aonde José estava, ele prosperava. Mesmo ele estando em adversidade, em desvantagem, em tudo que José colocava a mão, ele prosperava. Então é essa mentalidade que muita gente não quer que você aprenda. Que o crente não é só para estar na igreja, dando glória a Deus, e terminou o culto, vai para casa, não existe mais nada. Tem que estudar, fazer uma faculdade, se preparar para a vida, ser um empreendedor. A igreja faz com que essas pessoas pensem dessa forma. Não, se eu lutar, se eu buscar, se eu trabalhar, eu vou ser próspero. Então, enquanto as pessoas são induzidas a deixar de trabalhar, a igreja, ela
sem fazer força, simplesmente, numa palavra, consegue falar. Não, a pessoa começa a pensar, poxa, se eu fizer isso direitinho, eu vou conseguir ser vitorioso. Então, por que os cristãos são achincalhados, os cristãos são criticados? Claro, nem todo cristão é tão santo assim, tá, pessoal? Isso, nós temos que separar o joio do trigo. Nós não podemos, por causa de um, condenar todo o grupo. Nós temos que separar o joio do trigo. Que há no meio dos cristãos pessoas ruins que se comportam como Jesus descreveu no capítulo 10 de João. O que Jesus descreveu lá? Que tem o lobo, que tem o mercenário. O mercenário, ele trabalha para Deus e para o diabo. Você não está vendo aí, não? Você não consegue enxergar isso? Que tem pessoas que estão ali, mesmo que conduz um grupo de pessoas, são mercenários? Estão envolvidos em negócios que não deveriam estar. Aquele que é separado para Deus não pode se meter em coisas estranhas. Quantos que estão aí metidos em coisas estranhas? E esses grupos que querem dominar o mundo, as mulheres não têm valor. As mulheres é considerada como animais ou como um objeto. Mas aqui dentro do nosso país, o Brasilzão de meu Deus, tem pessoas que vivem outro tipo de vida, que optaram para viver, é amparado pelas leis. Eu respeito as decisões das pessoas de querer viver como elas quiserem viver. São decisões, um país é democrático. Agora, o que eu percebo é que essas pessoas, nos massacram, nos ridicularizam, nos provocam. Nós não fazemos nada com essas pessoas, tá? Não são todas, tem pessoas que estão nesse meio que são respeitadoras, mas tem uma galerinha ali que não aprendeu nada da vida, que vai no oba-oba e sai fazendo certos tipos de comportamento, até mesmo manifestação, sem entender nada. Então elas apoiam esses grupos que podem, no futuro, dar cabo das suas vidas, porque não aceitam o seu modo de vida. Elas mesmas acabam financiando o mal contra elas mesmas. Então, nós estamos... as notícias que estão saindo aí sobre nações, sobre guerras que nós estamos ouvindo, não vou citar nome de nações aqui, sobre guerras na Euroásia, sobre guerra no Oriente Médio, vou falar só assim, em algumas nações, que estão envolvidas algumas nações, nós observamos que muitas coisas que nós não víamos, que nós não sabíamos, foi exposta para nós. Quanto à violência contra as mulheres, aqui no nosso país tem, mas lá parece que é uma coisa natural. Onde a língua da mulher é queimada, a mulher sofre agressões, é como objeto. Eu vi alguns vídeos que algumas são amarradas pelo homem lá, o marido dela, não sei, e anda amarrada como animal. Então existe uma questão seguinte, que a mulher não é tão respeitada. Aqui no país tem um monte de mulher que fica jogando conversa fora com essa questão de feminismo. Eu não vejo essas mulheres tecerem uma palavra para defender aquelas mulheres que estão sofrendo. Em outros países, nossos irmãos cristãos estão perdendo a vida por outros grupos que são de outra religião que estão combatendo os cristãos na África. Aí eu te pergunto, que religião é essa? Que religião é essa que faz os próprios irmãos brigarem entre si e eliminarem uns aos outros? Eu sou de lá, a minha pele é escura, eu sou afrodescendente. Entende? Agora, qual religião que incita seus irmãos a tirarem a vida uns dos outros? Que religião é essa?
eu entendo que boa parte das religiões tem seus pecados, tem seus momentos sombrios. Mas atualmente, o que os cristãos estão fazendo? Nada. Eu já disse logo anteriormente que tem também aqueles que não se importam, que usam do nome de Deus para subtrair bens ou valores para si. Tem um monte aí. Mas não é todo mundo que é assim. Há muitos homens e mulheres sérios no meio do cristianismo. Mas eu não concordo. O que eu posso definir porque essas pessoas tiram a vida dos crentes, perseguem os crentes? É o quê? É ciúme? É inveja? Não consegue fazer igual os crentes? Não consegue tirar as pessoas da perturbação que elas passam? Não consegue encaminhar a pessoa para ter um emprego, para ter o seu novo emprego, ter sua dignidade? Não consegue fazer isso, então brota-se no coração uma inveja. Como é que funciona essa questão? Como cristão há muitos anos, eu sei que já passamos por algumas coisas, já passamos por certas coisas que preferimos deixar para lá, né? De ações contra os irmãos, contra nós mesmos, já passamos aqui. Dentro da nossa nação, dentro das nossas cidades. Por pessoas talvez que não compreendem que Deus deu a oportunidade da pessoa escolher o que ela quiser. Entende? Aí no mundo as pessoas escolhem ser um bandido, escolhem ser um outro tipo de coisa, escolhem ser um corrupto. Engraçado que o corrupto, ele é até aplaudido, né? Você liga a televisão, desviou milhões. A gente bate palma ainda. Então, nós precisamos observar as coisas acontecendo no nosso redor e fazer diferente. Porque todo mundo está partindo para a corrupção. Eu tenho que ser corrupto? Você sabe que esse tipo de coisa é vida curta. Todo homem tem uma porção aqui na terra. O livro de Provérbios diz que todo homem tem uma porção. Mas como ele está administrando essa porção que ele recebeu, o espaço que ele recebeu? Todo homem recebe um espaço de tempo. Alguns até passam dos seus 100 anos de idade. Dentro dessa porção de tempo que ele recebe, ele tem a oportunidade de praticar o bem. No livro de Tiago diz que, né, devemos praticar o mal, praticar o bem. No livro de Tiago diz que aquele que tem oportunidade de praticar o bem e não faz, tá? E não faz, peca, tá? Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse princípio lembra que a omissão também é uma forma de erro. A pessoa está no lugar certo, a pessoa está na posição certa, que muitos desejariam estar naquela posição de privilégios, está na posição certa, recebe bem, ganha bem, um bom salário, é rodeado de muitos cuidados com saúde, cuidados com cabelo, cuidado com estética, auxílio aluguel, auxílio para combustível, para carro, enfim, para paletó, uma série de benefícios que essa pessoa recebe, desde o pessoal que trabalha na política, o pessoal que trabalha na governança, o pessoal que trabalha no meio jurídico e outros setores da sociedade, que com os impostos que a sociedade paga, essas pessoas recebem, mesmo recebendo esses altos salários, certo? Às vezes o rapaz ali, né, um ladrão de galinha, ele toma lá uns catipufos, fica preso, né, apanha, toma nome de ladrão, e essas pessoas tomam nome de quê? Então a pessoa tem a oportunidade de praticar o bem
até mesmo pelos seus eleitores que votaram nele, não faz. Faz totalmente diferente. Esse tipo de comportamento provoca muitas dores, perdas materiais, perdas humanas, e uma série de confusão social, né? Certas atitudes vão criando um mal-estar na sociedade e a sociedade vai ficando uma sociedade raivosa que pode explodir em algum momento. E aconteceu o distúrbio social, onde perde-se o controle das coisas. Mas quem que provocou essas coisas? Quando nós temos a oportunidade de fazer, por exemplo, os juízes, por exemplo, se tem a oportunidade de fazer uma boa justiça e usam-se do seu espaço, da autoridade que tem para fazer diferente, parcialmente, provoca o caos. Um político também provoca o caos. Uma governança também provoca o caos, se não trabalharem honestamente. Mas o que as pessoas fazem? Querem tirar vantagem do outro. E em algum momento isso pode refletir ao contrário. E a bondade que tivemos tempo e oportunidade para fazer, não fizemos, ela vai refletir na maldade. Entende isso? Né? Isso pode ser em qualquer esfera, qualquer lugar, no meio cristão também. A pessoa é líder de uma igreja ou de um departamento, seja lá qual for, precisa entender que ele foi chamado para uma missão especial e que não tem que fazer coisas somente da cabeça. Ele precisa, aqueles que dizem que têm o Espírito Santo precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo pede de nós? Compaixão. Quem tem o Espírito de Deus precisa ter compaixão, misericórdia, paciência, longanimidade, perdão. Não pode uma pessoa que tem o Espírito Santo estar andando na contramão dessas coisas. Por exemplo, falando da igreja agora, um dos nossos membros caiu. Tá, ele caiu. Qual é a minha atitude agora? Um dos nossos membros estava indo, de repente pode ser membro, pode ser até um obreiro também. De repente ele caiu numa situação difícil. Qual é a nossa atitude? Ele já caiu. Não há como corrigir a queda. Ele já tomou o tombo, é passado. O tombo está no passado. Agora, o que devemos fazer depois que um dos nossos irmãos ou irmãs cai, sofre uma queda? Vamos criticar? Vamos gastar o nosso tempo criticando o nosso irmão? Ah lá, eu falei, se não vigiasse ia cair. Tudo bem, mas ele já caiu, e agora? O que você vai fazer agora para poder essa pessoa sair do laço do diabo? Diz a Bíblia que nós temos que resgatá-lo. Dá para você? Diz a Bíblia que nós temos que ser longânimo. Lembra daquela árvore que Jesus falou? Eu quase não vejo ninguém falar disso nos cultos. Não. Nem na rede social. O fazendeiro veio naquela árvore por 3 anos e ela não produzia fruto. Pode cortar, corta aí. Você sabe que tem pessoas que não produzem igual às outras. Entende? Aí não vamos ficar perdendo nosso tempo porque o outro que não produz igual, aí a alma que está lá fora precisa de socorro. A gente vai fazer o quê? Ficar o tempo inteiro, ficar arranhando as coisas. E cadê a ação? Cadê a minha ação? Então, qual é a minha ação? Se eu não sei falar, se eu não sei aconselhar para essa pessoa voltar, o que eu faço? Qual é a arma poderosa que eu posso utilizar? Que pode, no sobrenatural, livrar que a pessoa das garras do inimigo? O clamor, a intercessão, a oração. Se você está fazendo alguma coisa diferente disso, você corre um sério risco de perder a sua salvação. Porque a vida cristã, ela não é apenas de vista. Não. A vida cristã é de sinceridade. Ah, Senhor, o meu irmão caiu, eu sei que ele não agiu bem, mas tem misericórdia dele. Você já fez essa oração para o seu irmão?
para sua irmã, para aquela moça, para aquele rapaz? Porque nós lutamos contra o invisível. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não faço, eu peco. Está na carta de Tiago. E eu tenho que, deixa eu ver o outro versículo aqui. Em 1 João 5,4 diz que o apóstolo João nos ensina que a fé em Jesus Cristo é a força que nos permite resistir às tentações, vencer o pecado e superar as adversidades do mundo. Mas quando alguém cai, nós temos que interceder por aquela pessoa. Ló, por exemplo, sobrinho de Abraão, não estava no mesmo alinhamento do seu tio em relação a Deus, mas Abraão intercedeu por ele. Compreendeu a situação? Se nós formos tratar os nossos irmãos dependendo do grau de fé dele, nós não temos a mente de Cristo. Nós estamos desviados da verdade, desviados da mente de Cristo. É difícil falar isso. Alguém vai dizer assim, mas eu não posso comungar com alguém que está em pecado. Quem diz que é para você comungar? O que a Bíblia nos orienta é para nós intercedermos. Quem vai dar a resposta é Deus. O menino saiu de casa, do filho pródigo, não saiu? Ele saiu de casa. Mas o pai deixou de interceder por ele? É isso que eu estou falando. Ah não, esse menino é rebelde, não quero nem saber dele, não quero que ele nunca mais venha aqui em casa, está deserdado. O pai fez isso? Não, o pai todos os dias ia verificar se aquele menino ia apontar lá. Um dia ele viu, o garoto veio. Aquele é meu filho. O pai conheceu o filho de longe, mas houve intercessão. Então quando alguém cai, seja quaisquer que for, de família, seja essa pessoa, nós temos que interceder, porque uma pessoa nas mãos do diabo não é uma questão simples assim. Mas Jesus falou. Uma outra coisa que Jesus falou também, que intriga muitos crentes, muitos obreiros e muitos crentes na interpretação da mente de Cristo, porque para entender a Cristo tem que ter a mente dele. Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a uma rede. Presta atenção. E a gente quer ser Deus tem hora, não é verdade? A gente quer ser Deus. Então presta atenção aqui. O reino do céu é semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Que está em Mateus 13, 47 a 51. Dá para você? Ou seja, na leitura bíblica de Mateus 13, 47 e 50, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que os pescadores arrastam até a praia. A rede não está vendo quem ela está pegando. E você quer escolher a quem pegar. Cadê a capacidade que Deus te deu? Você quer pegar o pronto já, que não dá trabalho, né? Então você não serve para ser pastor, você não serve para ser um presbítero, você não serve para ser um evangelista, você não serve para ser um diácono e muito menos um auxiliar. Porque não é nossa essa questão. Está entendendo como é que é? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha muitos peixes, não diz qual qualidade, que é arrastado até a praia e são separados. Aí Jesus ele vai e esclarece essa parábola. Ele diz, no fim dos tempos, virão os anjos e irão separar os maus dos bons. Quem que vai separar? É você? É você que tem que separar? Você esqueceu disso e não aprendeu não, rapaz? Você está na igreja um tanto tempo e não aprendeu isso ainda? Que não é você que vai fazer isso, é Ele que vai fazer? Entender a mente de Cristo é complicado, varão. Tá? É complicado. Então quem separa, diz a Bíblia, que os anjos no final, eles irão separar os maus dos bons. Essa tarefa é dos anjos.
A nossa tarefa é anunciar. Se você não considera isso, a Bíblia não tem valor para você. Pode rasgar os evangelhos, pode rasgar aquelas páginas que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Ele não escolheu aqui quem vai pregar. Ah, vamos pregar para aquele grupo ali. Não, toda criatura. Outra coisa que ele falou também, orai para os enfermos. A preocupação de Jesus é essa, que os enfermos sejam curados. Dá para você? Consegue entender? Então nós estamos sendo cercados de todos os lados. Nós temos que viver como sábios. Efésios 5,15 está dizendo. Efésios 5,15 está dizendo que nós devemos viver como sábios, não como nécios. Tá? Em Efésios, vamos aqui, ó. Efésios 5,15. Aqui, ó. Está dizendo o texto bíblico. Tá? Ó, 5,15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O nécio é uma pessoa desprovida de conhecimento. Não é que ela é burra, não. Falar assim no linguajar mais claro. Não. É a pessoa que vive com discernimento, que vive com sabedoria, discernindo tudo ao seu redor. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Ser espiritual não é sinônimo de burrice, não. De tolice, não. Ser espiritual é ser sábio. A sabedoria, a Bíblia diz também. Aí você vai dizer assim, então, aqueles alguns inteligentes vão dizer assim, então você está querendo dizer que Deus é só com aqueles que têm sabedoria. Prestou atenção? Não, rapaz. Sua mente é pequena demais? Não. A Bíblia diz no capítulo 1 de Tiago, né? Capítulo 3 de Tiago, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Capítulo 3 de Tiago. Tiago 3 diz, tá? Que Tiago, fazendo menção da palavra, ele estava dizendo. Capítulo 3 de Tiago diz que, olha só interessante, vem comigo. Minha bateria está acabando. Daqui a pouco tem que desligar o smartphone. Tiago 3, deixa eu pegar na Bíblia aqui, uma versão Almeida Corrigida Fiel, que é melhor para mim entender. Tiago, já vai acabar a bateria. Tiago 3, né? Aquele que não, né? A Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, ó, versículo 13, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Né? Aí ele traça aqui um perfil, né, de muitas coisas que naqueles que não têm sabedoria, mas se tende a amarga inveja, né? Sentimento contencioso ou faccioso, que é dividido em grupos dentro da igreja. Qual é o seu grupo, irmão? Irmã, você está em qual grupo? Não estou falando do grupo do WhatsApp. Você está entendendo? Ó, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Tem uns que falam, nós estamos cheios do Espírito Santo, mas tendo esse tipo de comportamento, né? Não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Você já prestou atenção como que está o estado da sua sabedoria? Ela é qual? Ela é de Deus, ela é do alto, que é de Deus, ela é terrena, animal ou diabólica? Qual dessas classes está aí? Porque o versículo 16 está dizendo, porque aonde há inveja e espírito faccioso,
Aí a perturbação e toda a obra é perversa. O crente não é para ficar criando tumulto e confusão na igreja. Não. O crente é para poder complementar o outro, ajudando. Não é para criar confusão, criando tititi entre os irmãos. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, que alguns não têm mesmo, tá? E de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O fruto da justiça se semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Que Deus abençoe suas vidas. É só uma conversa que nós precisamos estar atentos sobre as coisas que estão ao nosso redor, vigiar, orar, clamar a Deus, para que Deus tenha misericórdia da nossa sociedade e nos ajude a ter paz. Jesus falou nas suas palavras, orai por todos os homens, ou seja, orai por toda a humanidade, para que vocês tenham uma vida quieta e assossegada. É o que Jesus mandou fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a graça que você precisa. Este é o canal Conversas Reveladoras Podcast. O meu nome é Marcos Roberto Rosa, eu sou evangelista, sirvo a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério IEAD, cujo pastor-presidente, pastor Haroldo Fernandes Pascoal. Deus abençoe.